Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por acompanharem esta iniciativa de hoje, em que debatemos o fenómeno do burnout e especificamente o seu impacto na advocacia. Nem de propósito, hoje vi uma notícia de ontem sobre uma cantora portuguesa que foi a vencedora do último Festival da Canção e só vou ler mesmo o título, que é: "Ainda estou a afogar-me em luto, Maro anuncia pausa na carreira devido a burnout." Fiquei com pouca vontade de continuar por aqui durante muito mais tempo. Como veem, isto infelizmente é um fenómeno que afeta todos. No nosso podcast, em que também esteve presente a doutora Sónia, que hoje vai ser a nossa oradora, também falámos sobre isso e falámos que, de facto, é um fenómeno, como irão comprovar pelos resultados do nosso inquérito que foi realizado pelo Conselho Regional de Lisboa nos últimos meses, vão confirmar que, de facto, a advocacia em prática individual é claramente o setor da advocacia onde se sente mais os sintomas do burnout, mas isso a doutora Sónia explicará. Mas estamos a falar de uma palavra que não entrou assim há tanto tempo no léxico português. De facto, é um fenómeno que, apesar de sempre ter existido, não era conhecido por burnout. Eu recordo-me que na faculdade, no primeiro ano, e mesmo antes da faculdade, mas diria que na faculdade foi o pior, havia aquela parte de adaptação de todos nós à nova vida académica e ao stress do curso de Direito. E o que é que acontecia? Acontecia que havia muita gente que era pressionada por circunstâncias familiares e volta e meia era comentado por todos nós que fulano A, B ou C entrou em esgotamento, que era a palavra antes utilizada previamente ao burnout, que é, diria eu, uma invenção em Portugal dos tempos mais recentes. Mas no meu tempo, no século passado, o que se falava era de esgotamentos e de situações em que as pessoas, de facto, caíam mentalmente e não aguentavam e ficavam fora da sua atividade durante algum tempo. De facto, o esgotamento era a expressão passada e que caiu em desuso com a entrada do burnout. Apesar de já existir, não era um fenómeno corrente e atingia, pelo menos era mais comentado, em pessoas em idade escolar, com a pressão das aulas, testes, trabalhos, exames, no ensino superior também, e noutras profissões como a nossa, aquelas que mais pressão tinham intelectual, sentiam mais a influência do burnout. Tudo mudou. Hoje o problema estendeu-se a praticamente todas as profissões e até aumentou, ou pelo menos é mais visível no caso escolar, com os nossos filhos, que muito cedo são sobrecarregados com imensas tarefas e compromissos educacionais. Eu lembro-me que quando os meus filhos andavam na primária, na antiga primária, que agora já nem me recordo bem como é que é, mas há de ter qualquer coisa similar entre o primeiro e o quarto ano de escolaridade, em que eu tinha pena do meu filho e da minha filha, porque de facto aquilo era um horário mais sobrecarregado do que o de muitas profissões. Nós estamos a afogar as nossas crianças com compromissos, estamos a exigir delas algo que eu não sei se é o mais adequado, mas isso a doutora Sónia seguramente saberá melhor do que eu, para crianças, porque a sobrecarga, a exigência com tarefas e coisas que se tem que saber e que se tem que fazer porque é demasiado pesada para mim, pelo menos é o que eu entendo. Quando eu me lembro da altura em que eu era criança e saía da escola às 4 da tarde e ia para casa ver televisão e agora vejo o que se faz aos jovens, não me parece que tenhamos evoluído muito significativamente, pelo menos não me parece que seja uma infância mais feliz dada a pressão que colocamos. De facto, na nossa profissão, o progresso tecnológico e as mesmas ferramentas que nos facilitam a vida, como os telemóveis, os computadores, a internet, o correio eletrónico, também nos fazem andar e viver muito rapidamente. Passamos todos a trabalhar, diria eu, como super-homem, quase à velocidade da luz. Somos obrigados pela vertigem dos dias a correr. O que é novidade hoje, agora, daqui a meia hora já a novidade é outra, e isso vai nos trazer fatores que de facto contribuem para o aumentar da pressão sobre nós. É óbvio que é bom ter formas de estar com a família, os amigos, resolver tarefas ao alcance do botão,
também é verdade que a pressão para estar sempre ligado e contactável aumentou. Todos nós sabemos que os nossos clientes enviam-nos mensagens por WhatsApp e se não respondemos rapidamente, eles acham que não estamos a cuidar convenientemente do processo. É comum dizer, então, mas não está a ligar, não me responde, e temos N mensagens e N pressões, e isto é facilitado naturalmente pela nova tecnologia que nos rodeia. O nosso sossego, o nosso silêncio desmoronou-se. As fronteiras entre o profissional e o pessoal são cada vez mais difíceis de impor e são, diria eu, a nossa principal tarefa no tempo que corre, que é o tal equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. É cada vez mais importante conseguirmos o tal balanço que é essencial para sobrevivermos. A gestão do tempo, neste momento, eu diria que é quase uma disciplina tão importante que está quase ao nível de uma rocket science. É uma coisa que é impressionante e que, de facto, nos marca a todos. Eu diria que nos últimos 2 anos, com a pandemia da Covid-19, a situação excepcional que vivemos pôs claramente a nu o problema do burnout. E basta olhar à nossa volta e verificamos que isto é verdade. Os sucessivos confinamentos trouxeram a realidade do teletrabalho obrigatório, pelo menos durante esses períodos. Se em muitos casos, em empresas mais respeitadoras e cumpridoras das políticas de conciliação da vida profissional e pessoal, esta foi uma realidade bem-vinda e que até levou muitos trabalhadores a preferirem optar por trabalhar em teletrabalho, houve outros que esta opção foi um pesadelo tal a intrusão que representou na sua vida, e os advogados é um exemplo disso. O teletrabalho, ou antes, o trabalho em casa, o trabalho em qualquer local que não o escritório, foi uma invasão da nossa privacidade que nos retirou estas fronteiras e agora temos que as recuperar. Não há alternativa, penso eu. Eu diria que o essencial neste momento, a concorrência aumentou com as novas realidades e o burnout explodiu neste período porque todos nós sentimos uma pressão enorme para trabalhar cada vez mais rápido e para estar sempre on, para estarmos sempre ligados. A advocacia é muito sobrecarregada com tarefas, nós sabemos o que temos para fazer e isso impõe-nos horários, por vezes são, diria eu, de loucos ou quase. Por isso, vão ver os resultados, o burnout atingiu a nossa classe. Esta amostra, apesar de ser uma amostra que não é estatisticamente, diria eu, relevante, porque somos 35 mil e temos perto de 2 mil respostas, para além de pouco mais de 2 mil respostas, mas é significativo os números que vão ser apresentados pela doutora Sónia. Mas esta crise pandémica que também nos afetou, também abriu espaços para novas oportunidades, mas essas novas oportunidades só poderão ser verdadeiramente aproveitadas se a nossa saúde mental estiver num nível que eu diria aceitável. Caso contrário, as novas oportunidades serão um novo pesadelo. Ficou claro, penso eu, que sofrer um burnout, ao contrário do que se dizia antes, na altura em que eu era estudante do ensino superior, que o esgotamento era uma reação dos fracos à pressão, hoje em dia já todos sabemos que não é assim. Mesmo aqueles teoricamente mais fortes podem sucumbir, obviamente. E diria que não é ser menos profissional, não é ser incompetente sofrer um burnout, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os tais limites saudáveis dos compromissos profissionais e, naturalmente, respeitar a esfera da vida pessoal e, sobretudo, o nosso descanso e bem-estar e talvez largarmos os telemóveis e outros fatores de stress que nos rodeiam. Diria que, fazendo aqui um pequeno trocadilho, temos que aprender a trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Acho que é o mais importante. E é por tudo isto que nós, no Conselho Regional, resolvemos abordar este tema, que não é um tema habitualmente focado na Ordem dos Advogados, e agradeço naturalmente à doutora Sónia ter aceito o nosso desafio e porque, de facto, nós entendemos que quando nos apercebemos da extensão do fenómeno na classe, começámos a pensar que era importante abordar o problema, porque começámos a receber, e só para vos explicar a razão de ser de
termos esta situação de análise de burnout e irmos ter uma conferência sobre inteligência emocional em breve, tem tudo a ver com os mails que nós temos recebido no Conselho Regional, em que as pessoas dizem que, para além das disciplinas jurídicas, das matérias jurídicas de atualização que todos precisamos, nós temos que ser mais do que isso. E pedem-nos ajuda para gestão de tempo, inteligência emocional, burnout, gestão de situações de stress. E é por isso que vamos ter essas ações brevemente e elas vão surgindo, porque, de facto, é um pedido dos colegas. Nós começámos, diria, por uma das nossas iniciativas, eu dividiria em 3. A primeira foi o podcast Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa, em que fizemos 3 episódios com a doutora Sónia sobre a questão do burnout. A segunda foi tentar ter indiciariamente elementos para analisar a incidência do burnout na nossa classe através do inquérito que já referi. E a terceira foi a realização desta conferência, em que se pretende não só debater o problema, mas conhecer os resultados do estudo desenvolvido pelo Conselho Regional de Lisboa em colaboração com a doutora Sónia Gonçalves. Por isso, e agora sim, passo a palavra à doutora Sónia Gonçalves, psicóloga do trabalho e das organizações, docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que hoje, além de nos vir falar do tema burnout, ela foi a coordenadora do inquérito que realizámos junto dos advogados. Para esse estudo, cujos resultados serão apresentados, naturalmente foram essenciais os contributos dos colegas, que de forma anónima e segura quiseram participar e, claro, em nome do Conselho Regional, vos agradeço terem participado e terem contribuído para esta análise que vai ser apresentada e com eles, diria, hoje somos capazes de construir um retrato do fenómeno do burnout na advocacia aqui na área do Conselho Regional de Lisboa e de outras áreas, porque sei que houve pessoas de outras áreas que responderam ao inquérito, pensar em soluções e respostas que possam atenuar o seu impacto e por isso estamos aqui hoje.